Dia, começando a live da manhã, sábado, como de costume, sábado a gente faz um estudo bíblico e hoje a gente vai falar sobre Deus escolhe, Deus capacita os escolhidos. Uma palavra muito legal, a gente vai ler o início do livro de Jeremias. Jeremias era um profeta do Senhor e esse início traz uma mensagem muito legal para a gente. Vamos entrando aí, um pouquinho frio aqui. Vamos lá. Martins, bem-vinda. Carolina, muito bem-vinda. Vamos lá. A gente vai ler o livro de Jeremias. Vou começar no capítulo 1, versículo número 4. Eis a palavra do Senhor que veio a mim. Antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Antes de você nascer, eu o separei para mim. Eu o escolhi para ser profeta entre as nações. Eu disse: Senhor, nem sequer sei falar, sou apenas uma criança. No entanto, o Senhor disse: Não diga, sou apenas uma criança, pois você irá aonde quer que eu envie e falará o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você, diz o Senhor, para o proteger. Então o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse: Pus minha palavra em sua boca. Hoje eu coloquei sobre nações e reinos. Hoje o coloquei sobre nações e reinos, para desarraigar e derrubar, para destruir e demolir, para reconstruir e plantar. A palavra do Senhor veio a mim, perguntando: Jeremias, o que você vê? Respondi: Vejo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse: Você enxergou direito, pois cuido de cumprir minha palavra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez. Perguntado: O que você vê? Respondi: Vejo um caldeirão fervendo, vindo do norte sobre o fogo, espalhado pelo vento. Então o Senhor me disse: Do norte ferve a calamidade sobre todos os moradores da terra, pois eu chamarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. E elas virão e se sentarão cada uma em seu trono, à entrada dos portões de Jerusalém, em frente a seus muros, por todo o caminho, defronte a todas as cidades de Judá. Pronunciarei meu juízo contra eles, por toda a impiedade de meu abandono, pelo oferecimento de incenso a outros deuses e a adoração da obra de suas mãos. No entanto, vista-se para a ação, levante-se e diga-lhes tudo o que eu mandar dizer. Quando você os confrontar, não se desespere, ou eu o farei sucumbir diante deles. Pois hoje, como você vê, eu o coloquei como uma cidade fortificada, um pilar de ferro, uma parede de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você, diz o Senhor, para o salvar. Lidiane, muito bom, muito bem-vinda. Carolina, muito legal ver vocês aqui. Dila, bem-vinda também. Nossa, gente, deixa eu te falar uma coisa, antes da gente começar a comentar essa palavra aqui. Ser pai e mãe é desafiador, não é? Até no sábado que eu falei, pronto, agora eu vou começar esse negócio aqui. O Davi acordou da hora da live, gente. E a Letícia tava tomando banho. Nossa! Mas Deus capacita os escolhidos, né? Vambora. A gente só tem que rir dessas coisas. Faz parte. Vocês passam por coisas muito mais desafiadoras, né? Como mães. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Antes de você nascer, o separei para mim.
eu escolher para ser profeta entre as nações. Deus capacita os escolhidos. Vocês perceberam que tem um momento, exatamente no versículo 16, que ele fala que ele vai castigar pelo oferecimento de incenso a outros deuses e a adoração da obra de suas mãos. A adoração da obra de suas mãos. Teve um insight muito forte que eu tive junto com a Letícia, foi um insight em casal. Isso foi no ano passado. Que é o seguinte: muitas vezes a gente coloca o nosso sucesso nas nossas mãos. Tipo, eu fiz, eu conquistei, eu realizei, eu tenho, eu faço. Só que na verdade, no fundo, Deus capacita os escolhidos. Deus abre caminhos. Deus traz possibilidades. Deus coloca a dificuldade e coloca a facilidade. Ele abre a porta e ele fecha a porta. Não é mérito nosso, não. É ele. É ele. Mas, Humberto, você está falando que a gente não tem livre-arbítrio, a gente não tem mérito? Claro que temos mérito. Claro que temos. A nós é colocado fazer ou não fazer. Levantar ou não levantar. Falar ou não falar. A gente tem um outro profeta, o profeta Jonas. Quem conhece a história de Jonas aqui? O profeta que foi engolido pelo peixe, ele escolheu não falar. Só que aí que tá. Deus colocou a palavra na boca dele. Deus trouxe o peixe. Deus trouxe a tempestade. Deus trouxe todas as situações. Então, ao mesmo tempo, o sucesso vem dele. O fracasso também, muitas vezes, vem dele. Mas a escolha é tua. A escolha é sempre tua. A escolha é minha. Levantar e fazer. Pegar aqui e fazer a live. Olhar e resolver. Mas a escolha é sempre minha, de fazer ou não fazer. Desistir ou não desistir. Ajudar ou não ajudar. Estender a mão ou não estender a mão. Guerrear quando tem que guerrear. Abrir paz quando tem que abrir paz. É tudo para glorificar o nome dele, e não porque somos bons, e sim porque ele é misericordioso. Ele capacita, ele faz, ele cria, ele dá a vida, ele tira a vida. Tem uma parte muito interessante da Bíblia, eu gosto bastante. Não era nem exatamente o que a gente ia ler, mas os assuntos, eles se complementam, digamos assim, né? Que é o livro de Jó. Olha só, que interessante. Eu vou trazer um conceito um pouquinho diferente aqui para vocês, tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era irrepreensível e reto. Ele temia a Deus e se afastava do mal. 7 filhos e 3 filhas nasceram a ele. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos e também um grande número de servos. De maneira que ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes a cada um dos 7 dias em uma das casas e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Depois de um ciclo de banquetes, Jó os chamava, Yov é em hebraico, Jó os chamava para serem consagrados. Então ele retornava cedo e apresentava ofertas queimadas para cada um deles. Pois Jó dizia: meus filhos podem ter pecado e blasfemado contra Deus em seus pensamentos. Isso era o que Jó fazia o tempo todo. Aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir ao Senhor, no meio deles veio o adversário, em hebraico, Ha-Satan. As pessoas traduzem como Satanás. É diferente no conceito hebraico da coisa, da raiz hebraica. Satan, Ha-Satan, significa adversário.
Adversário não, na verdade, acusador. O Senhor perguntou ao acusador: De onde você está vindo? O acusador respondeu ao Senhor: De rodear a terra, vagueando aqui e ali. O Senhor perguntou a ele: Você reparou em meu servo Jó? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. O acusador respondeu ao Senhor: É por nada que Jó teme a Deus? Tu colocaste um cerco protetor em torno dele, de sua casa e de todas as coisas que ele tem. Fazes prosperar o trabalho dele e seu rebanho. Multiplica-se ao longo de toda a terra. Se tu, porém, estenderes a mão e tocares em tudo o que ele possui, sem dúvida, ele se amaldiçoará em sua face. Ele te amaldiçoará em sua face. O Senhor disse ao acusador: Eis aqui, tudo quanto ele tem está em suas mãos, mas você não deve encostar um dedo nele. O acusador se foi depressa do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam comendo e bebendo na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio a eles e disse: Os bois estavam arando com os jumentos, pastando próximos a eles, quando um bando de Shiva veio e os levou embora. Eles também mataram os servos à espada, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou rebanhos e os servos, destruiu-os completamente. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse: Os Casdim, 3 bandos deles, atacaram os camelos e os levaram. Eles também mataram os servos à espada, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, outro veio e disse: Seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, quando de repente um forte vento soprou no deserto. Ele abateu os 4 cantos da casa, de maneira que ela caiu sobre os jovens. Eles estão mortos, e eu sou o único que escapou para contar a vocês. Jó levantou-se, rasgou sua veste, raspou sua cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Ele disse: Nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem pôs a culpa em Deus. Cara, isso aqui é muito forte. Essa palavra sempre mexe bastante comigo. O que o acusador fala, né? Por que acusador? Por que eu tô falando desse jeito aqui? A palavra Hassatan, como eu falei no hebraico, é acusador. No hebraico, na raiz, né, do... Não gosto de usar o termo judaísmo, mas da tradição judaica. Ele não é um demônio, ele é um ser submisso a Deus, que imputa julgamento sobre a terra. Tanto que os anjos estavam adorando a Deus, ele estava lá no meio. Ele não é um adversário de Deus. Ele é uma ferramenta, um servo de Deus. Um servo de Deus que aplica julgamentos. Só para dar um contexto aqui para vocês. Mas olha só que interessante o que ele fala, o acusador fala. Ah, você dá tudo para Jó, você faz tudo prosperar para ele, por isso que ele te adora. Ah, é? Então tira tudo dele, vamos ver. E aí, tudo é tirado dele. Até mesmo os filhos. Quanto que esse homem sofreu. Depois ele sofre mais, é um livro bem forte. E ele termina e fala: Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Cara, quem é que tem... Quem é que é tão reto assim, de num dia desses dizer isso? Natasha, muito bem-vinda, bom dia. Nu eu vim, nu eu vou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus capacita os escolhidos. Deus traz suprimento aos escolhidos. Deus
abre caminho. Deus faz prosperar. E detalhe, se Deus não fizer prosperar, não vai. Tem muitos momentos, quem é que já leu a história de Davi inteira? Tem muitos momentos que Davi pega e pensa se ele vai atacar um povo, os inimigos deles lá em guerra. E muitas vezes ele fala, não, eu não vou porque o Senhor não está comigo. Se eu for, não vai dar certo. Tem um momento que o povo de Israel está vagueando pelo Egito, antes disso, com Moisés. E aí, em vários momentos, ó, a gente não vai para a guerra porque o Senhor não deu a mão dos seus adversários, nos deu os nossos adversários em nossas mãos. Não podemos ir. E aí tem momentos que eles falam, agora vamos porque o Senhor deu os seus adversários em nossas mãos. Essa reflexão que eu tive com a Letícia foi uma reflexão muito forte, de humildade. Às vezes, a gente entra naquele ponto lá do livro de Jeremias. O pecado que eles estavam cometendo, exaltando as obras de suas mãos. É importante você saber que você tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, como eu falei. Mas a vitória, a capacitação, sem sombra de dúvidas, ela vem do Senhor. Sem sombra de dúvidas, a prosperidade, o recurso, ele vem dos céus. E uma coisa eu posso afirmar para você, do fundo do coração, eu ensino marketing aqui, eu ensino pessoas, já ajudei muita gente a ganhar bastante dinheiro, tem muito estudo de caso lá no meu perfil, mas uma coisa eu te falo, se Deus não tá contigo, cara, o negócio não vai. O negócio não vai. Você pode fazer certinho, não acontece. Não acontece. Se você falasse para mim, Perto, qual que é o segredo do sucesso que você teve? Um ano, exatamente, talvez menos de um ano, talvez uns 7 meses, antes de eu casar com a Letícia. Foi muito rápido, inclusive. A gente se conhece desde pequenininho, mas eu sempre falei para meus amigos que eu ia casar com a Letícia. Só que a gente nem se falava direito. Mas eu falava para eles, ó, ninguém mexe com ela que um dia eu vou casar com ela quando eu estiver pronto. Eu falava isso sempre. E aí o que que aconteceu? Eu me conectei muito forte com Deus, eu comecei a ler a Bíblia todo santo dia, todo santo dia. Comecei a ter um encontro de verdade, de alma com Deus. Depois que isso aconteceu, eu comecei a estudar, comecei a dar caridade, comecei a praticar isso daqui. Um pouco tempo depois, eu casei com a Letícia. A gente teve a Lara. Eu estudava sobre empreendedorismo, eu não tinha coragem de empreender. Desde 2010, 2009, eu fiz curso de web design, design gráfico, eu estudava tudo que é coisa de marketing. Minha banda não prosperava. Eu sabia, eu tinha o conhecimento, mas não rolava. Até 2017, que foi esse momento desse relato aqui. 2010 a 2017, a gente tá falando aí de 7 anos, foi bastante tempo. Cara, sem ter sucesso nenhum. Nada. Tudo que eu fazia dava errado. Eu tava muito descrente sobre sucesso. De repente eu tive esse encontro com Deus e as minhas coisas começaram a dar certo. Meu casamento, minha filha. De repente eu fazia R$ 1.000 por mês, comecei a fazer R$ 20.000 por mês em questão de meses. De repente minha vida começou a melhorar, coisas começaram a acontecer. E enfim, cheguei até aqui onde eu tô hoje, morando em Portugal. Eu morava no Aracaré. Um dia eu mostrei pra Dila, falei, Dila, eu morava aqui. A Dila falou, meu Deus do céu. É um lugar. É um lugar que, assim, tem um carinho porque eu nasci lá praticamente em Itaquaquecetuba. Mas é um lugar onde é descuidado, sabe? O progresso não chega lá. Teve pessoas, enfim, coisas erradas. A escola que eu estudava, eu fico muito triste porque os professores contam que gente até usando maconha dentro da sala de aula, uma falta de respeito, teve que parar as aulas de noite porque não estava dando certo, enfim. Loucura, loucura, loucura. E eu posso colocar que meio a esse caos eu consegui crescer muito. Mas um ponto que eu exalto aqui é o seguinte, sem sombra de dúvidas. Se fosse colocar, é o marketing, essas habilidades que tem, é o método, realmente é um método muito eficaz, mas Deus colocou isso aqui na minha mão. Sem sombra de dúvidas nenhuma. E se ele não tivesse
feito prosperar, não teria prosperado. Não é obra da minha mão. Não existe acaso aqui. Foi muito orquestrado. Tudo que eu comecei a fazer. A partir desse encontro com Deus, tudo começou a dar certo. E não eram coisas que eu não trabalhava, eu já estava lutando há muito tempo. Eu tinha empresa de marketing, de fazer sites. Eu fazia um cliente ou outro, eu tinha vergonha de vender, não conseguia fazer, não tinha força. As coisas não davam certo. Eu batalhava com a minha banda, não ia. Aí eu comecei a fazer o marketing de um cantor sertanejo, a gente começou a pegar 1.000 seguidores por mês. Aí eu combinei com a Letícia, vamos pedir as contas dos nossos trabalhos? Com ela grávida, maior risco, vamos. Pedir as contas, um mês depois brotou. Simplesmente brotou um contrato de marketing no meu colo de R$ 2.500. Eu ganhava 1.500 na empresa. Um mês depois. Eu não fiquei nem desamparado. Eu não fiquei nem desamparado. Agora, eu pedi as contas e de repente brotar um contrato desse de uma empresa de Goiânia que eu nunca pisei lá. Isso aqui não é acaso. Isso aqui não é obra da minha mão. Eu tenho plena consciência disso. Total consciência disso. E eu posso afirmar para você. Vai ter momentos na sua vida que você vai batalhar e parece que a porta não abre. É porque Deus ainda não abriu essa porta. Deus capacita os escolhidos. Deus abre caminho para os escolhidos. A questão é, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. É uma parte assim, inclusive, que tem em Eclesiastes, né? Palavras do rei Salomão. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerrear, tempo de paz. Há tempo para todas as coisas. Gente, eu falo isso com o coração aberto. A Jenny falou, é forte, coisa de Deus. Sim, foi. Foi. Eu não acredito também que a gente é fantoche de Deus, tá? Num sentido de é só ele que faz, ele que resolve tudo. Não, eu não acredito nisso. Se eu não tivesse pedido as contas do trabalho, se eu não tivesse começado a me conectar com a palavra de verdade, se eu não tivesse falado com a Letícia, se eu não tivesse feito o marketing do cantor sertanejo, se eu não tivesse feito coisas, se eu não tivesse dado passos de coragem, provavelmente isso não teria acontecido. Por quê? Porque Deus traz a provisão. Deus, ele traz as condições para o trigo nascer. Se não tiver condições boas, o trigo vai morrer, a terra não vai brotar, não vai dar certo. Mas Deus traz a provisão do alto para o trigo nascer. Só que quem planta o trigo é o homem. Vamos lá, vamos voltar mais ainda. Quem ara a terra é o homem. Ou vamos voltar aqui para Jeremias. Quem destrói, muitas vezes você tem que destruir para poder construir. Quem destrói o que existe no terreno, entre aspas, para abrir o terreno, para arar a terra, para plantar, para regar, para colher, para depois moer, fazer farinha, amassar o pão, colocar no forno. Quem faz tudo isso é o ser humano. Deus te deu as condições, mas é o ser humano que executa. Você que executa. Deus, ele vai te dar o vento favorável, ele vai te dar a chuva, mas quem levanta e faz é você. Quem decide acordar e prosperar é você. Carolina falou, às vezes as portas estão fechadas também porque ainda não chegou o momento. Primeiro ele prepara e capacita. Sabe as suas palavras. Primeiro ele prepara e capacita. Só que eu vou te falar uma coisa. Essa capacitação às vezes é dolorida. Às vezes dói. Por quê? Porque através da dor o ser humano aprende. Eu tô lendo um livro essa semana, Não Pare de Aprender. Eu esqueci o nome do autor.
Nunca pare de aprender. Depois vocês pesquisam aí, cara, fascinante, muito legal. Ele começa a trazer padrões nas empresas, na ciência, aonde as pessoas mais aprendem. E eles chegaram a conclusões de que eles desperdiçavam muito talento nos esportes, eles desperdiçavam muitos talentos nas empresas, porque eles miravam somente no sucesso. Eles mediam resultado pelo sucesso. Só que, na verdade, o resultado ele não é medido só no sucesso. Eu até fiz uma live falando um pouco sobre isso essa semana. O sucesso ele mascara erros. O sucesso ele mascara problemas. O fracasso ele expõe problemas. Você consegue aprender muito mais com o fracasso sobre o que não fazer ou o que eu fiz que deu certo diante desse fracasso, porque às vezes fracassa, mas tá certo. Você acertou muito, você só precisa continuar e persistir. Entre outras coisas. O fracasso ele ensina, a dor ensina. Gerar testemunho é doloroso. Você tá com umas colocações muito boas, Carolina. Você tá conseguindo expor em palavras coisas que eu gostaria de dizer. O testemunho, ele é doloroso, a história, para ela fazer sentido, muitas vezes ela é dolorosa. E convenhamos também, a gente tá aqui nesse mundo para quê? Para aprender, para desenvolver, para trazer progresso para algo imperfeito. Existe uma história de um sábio nas épocas lá atrás, antes de lá meados da época de Jesus, mais ou menos. Salvo engano, foi Rilelo que falou isso. Era lá para os anos 100, 200, não me lembro exatamente. Não sei exatamente quanto que é. Não sei exatamente quando é. Eu acredito que seja nessa época. Que era a época dos romanos, que os romanos tinham escravizados... escravizado não, né? Dominado Israel. Aí um soldado romano pega e fala para ele: quem faz as coisas mais perfeitas? O homem ou Deus? Porque ele estava batendo de frente sobre um mandamento lá que os romanos estavam proibindo. Aí ele pegou e falou assim: quem faz as coisas mais perfeitas é o homem, não é Deus. Aí o soldado romano falou: quê? Como é que é? O homem faz as coisas mais perfeitas? Ele falou: sim, o homem faz as coisas mais perfeitas. Mas como assim? Deus é perfeito. Ele falou assim: sim, sem dúvida, Deus é perfeito, Deus é infinito. Só que Deus fez o mundo imperfeito para que o ser humano pudesse melhorar. Deus fez o mundo imperfeito para que o ser humano pudesse melhorar. Olha só. Tem uma oração aqui que a gente faz aqui em casa todo sábado à noite, antes da gente fazer a nossa refeição. É um trechinho da Bíblia. Final do sexto dia em Gênesis. Sexto dia. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fez e cessou de fazê-la no sétimo. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criara para fazer. Muitas vezes a tradução não está aqui no fazer. Muitas vezes Deus criou e acabou. Mas ao pé da letra no hebraico, Deus criou o mundo para fazer. Para quem fazer? Para o ser humano fazer. Se existe guerra, se existe problema, se existem pessoas doentes, é para que exista caridade. Não tem como existir a caridade se não existirem pessoas doentes. Não tem como você buscar a Deus voluntariamente se você não tem a possibilidade de não buscá-lo. Não existe a possibilidade de ser uma pessoa melhor se não existe o pior. Não existe a possibilidade de construir algo bom se não existe algo ruim ou algo incompleto. Se o mundo fosse perfeitinho, o ser humano não teria livre-arbítrio. Você já parou para pensar? Se aqui fosse o céu, tudo bonito, tudo certo, tudo perfeito, seria deprimente. Seria deprimente.
Deus criou um mundo imperfeito de propósito para que nós pudéssemos ter a capacidade de melhorar, a capacidade de fazer uma live dessa, a capacidade de nos unirmos. Porque cá entre nós, se não tivesse problema, se não tivesse dificuldade, se não tivesse nesses tempos sombrios de hoje, será que a gente estaria aqui, principalmente pro Brasil, tá bem cedo, não tá? 6h20 da manhã. Será que a gente estaria aqui? Muitas de vocês acordam 5 e pouco para a gente estar aqui em live. Será que se tudo fosse perfeito, pessoas estavam lotando igrejas, pessoas estavam fazendo caridade? Não estavam. A dor precisa existir para te capacitar, para te preparar para entrar em lugares que vai te exigir força. Você quer ter força? Você quer ser uma pessoa de força? Você vai ter que passar pela dor. Você tem um propósito grande, você se sente uma escolhida de Deus, então se prepara. Porque você vai ter que passar pela dor para você poder aprender, para você poder ser forte. Não existe aquele ditado que marés fracas, ventos fracos não formam bons marinheiros? É isso, porque os bons marinheiros são forjados aqui, ó, na luta, no desafio. E sempre vai ser imperfeito. Sempre vai ser desafiador. Quando nós mudamos para Portugal, nós tínhamos uma babá para cuidar da Lara. A gente estava no nosso país, né? Tinha familiares e tudo mais. Por mais que a gente fosse sempre muito independente nesse sentido, a gente tinha mais suporte. Hoje em dia a gente tem os primos aqui e tudo mais, mas basicamente a gente não tem uma babá aqui. Enfim, muita coisa é nós com nós mesmos, né? E porque é outro país, é diferente, é complexo esse tipo de coisa. Você trazer uma pessoa para sua casa e tudo mais. A gente ainda, em relação a cuidado com os filhos, a gente é muito criterioso. Enfim, são vários desafios acontecendo para trabalhar. Muitas vezes a Letícia está trabalhando quando eu estou com o Davi e vice-versa. Quando eu estou trabalhando, ela está com o Davi. Ou muitas vezes eu pego o Davi, levo no carro, faço ele dormir, saio para produzir um conteúdo, para responder, para fazer alguma coisa. São desafios. O que eu falei para vocês hoje? Pô, eu levantei para fazer a live, né? Tudo certo, né? Eu gosto de me conectar, acordo bem antes e tudo mais. Na hora de fazer a live, o Davi acordou. E a Letícia estava tomando banho. E aí? E aí? E aí aquele caos todo, o Davi com fome, fralda pra trocar e não sei o que. Eu falei, cara, é o momento de fazer a live, cara. Eu preciso me conectar com o tema, preciso fazer, enfim. Aí mais um dia eu começo um pouquinho mais tarde. Mas isso aqui é um pingo do caos que acontece na vida. Isso aqui não é nada. Existem problemas de, pô, uma pessoa tá lá focada pra fazer um negócio e de repente, pum, ela descobre que ela tem, Deus nos livre, câncer. Pô, mexe com a vida toda, cara. Mexe com a vida toda. Tudo. Mexe com a cabeça. Coisas pesadas acontecem nesse mundo. Mas se existem essas coisas, é porque existem motivações muito mais fortes pra gente aprender, pra gente desenvolver, pra gente resolver. Porque se não existisse coisas muito pesadas, inclusive, como que a gente ia exercer realmente o nosso lado? Como que a gente ia evoluir realmente espiritualmente? Carol falou: eu tô aqui porque a cliente que tinha cancelou e eu tinha que ouvir essa palavra. Tudo tem seu propósito. Nossa, que forte, cara. Tudo tem seu propósito. Tudo tem o seu propósito. Nenhuma folha cai sem a permissão dele. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é essa: Deus capacita os escolhidos, assim como ele escolheu Jeremias, assim como ele trouxe essa capacidade para Jó, assim como ele trouxe essa capacidade para José no Egito, que salvou todos os irmãos. Pô, ele passou por tribulações, hein? O cara foi preso, foi acusado, foi vendido, ele virou governador do Egito.
que eu quero dizer com isso? Só pra gente finalizar aqui. Às vezes a gente reclama pela nossa dor e a gente deixa de persistir. A gente deixa de continuar fazendo o que tem que ser feito no momento que tá dando errado. Não pare de fazer o que tem que ser feito. Continua fazendo. É doloroso, é doído mesmo. Quando você vê que não tem resultado nenhum, dia após dia sem resultado nenhum, continua. Se José tivesse desistido, o povo de Israel não tinha sido salvo, o Egito não tinha sido salvo da fome. Se Davi tivesse desistido, grandes nomes aqui, se Abraão, se você vê a história de Abraão, cara, teve motivos e motivos para ele sucumbir. Logo de cara ele foi escolhido, ó, vai para aquela terra, chegou lá, fome na terra, seca na terra, tudo que ele tinha era gado. Aí ele vai pro Egito, era uma terra hostil, tem gente que julga ele, pô, ele falou que a mulher dele era a irmã dele. Cara, se ele está falando que ele poderia ser morto, imagina como é que era o contexto. Se você vê o contexto do Oriente Médio hoje, tem povos lá que são bárbaros, cara. Eles matam sem dó, escravizam. Na África tem muito isso também. Você vê uns grupos, meu Deus do céu, o que eles fazem com as mulheres, terrível. Estupros, matam os infiéis. Nossa, loucura, 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 loucura. Agora você imagina o contexto daquela época. Se o cara chegou a entregar a mulher dele como sendo sua irmã, é porque o chicote estava estralando. Eu vejo muito crente metendo pau. Ah, Abraão não tinha fé. Ah, vai lá com a tua fé então. Vai lá com a tua fé enfrentar isso aí. Vai lá, sobe a favela com a tua fé, peitando o traficante para você ver o que vai acontecer. A gente vive no mundo. Deus abre portas, Deus fecha portas, mas a gente tem esse mundo, existem coisas aqui acontecendo. Enfim, o que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: vão ter pedras no seu caminho, vão ter desafios, não vai ser fácil. Mas Deus capacita os escolhidos. Levanta e continua. Levanta e continua. Levanta e continua. Esteja aqui sempre. Eu quero, inclusive, parabenizar e dizer que eu admiro muito a Dila e a Lidiane, que elas estão aqui, ó, desde novembro, ininterruptamente. Sempre. O sucesso ele é construído um passo de cada vez. E se você olhar um padrão na Bíblia, deixa eu trazer mais um contexto aqui, só para a gente finalizar mesmo. O sucesso não é conquistado sozinho. Ninguém faz nada grandioso sozinho. Você precisa de gente. Deus, ele julga uma família, ele julga uma nação, ele julga o coletivo. Toma cuidado com qual é o coletivo que você faz parte. O que a gente está formando aqui é algo elevado. Vocês precisam estar em grupos assim. Vocês precisam estar em comunhão com pessoas assim. Porque Deus, ele julga no coletivo. Comunhão com a sua família. Comunhão com pessoas que têm o mesmo propósito. Deus capacita os escolhidos. E os escolhidos não são escolhidos para resolver sozinho, para peitar sozinho. Ou para prosperar sozinho. Você quer prosperar? Faça pessoas prosperarem à sua volta. Esteja com pessoas que prosperam e seja uma pessoa útil no seu grupo, na sua família, para suas clientes. Gere valor em todo lugar que você botar a planta do teu pé. Porque vai prosperar. Vai prosperar. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filha de Deus. Você é uma princesa. Você não enxerga isso. Muitas vezes a gente pensa que a gente é o filho da serva. Você é filha do rei. E às vezes está difícil porque precisa ser difícil para você aprender alguma coisa. Mas se você não continuar, a bênção não vai chegar. Porque Deus ele vai te dar as condições. Mas ele não vai pôr de mão beijada na tua mão. Ele capacita os escolhidos. Ele te capacitou para você enfrentar um passo de cada vez. E sabe qual que é o maior desafio?
é o tédio. Quando você tá na luta, quando o chicote tá estralando, você sabe que tem que lutar. Mas e o dia a dia? O acordar, não acordar, o fazer, não fazer. É o tédio que é o maior inimigo. É o dia a dia, é um tijolo de cada vez. E você ter paciência. Pode olhar a biografia de grandes nomes, Ayrton Senna, Einstein, as pessoas da Bíblia. Longos períodos sem sucesso nenhum. E essas pessoas persistiam, 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 persistiam contra tudo e contra todos. Vamos se conectar, essa é a mensagem de hoje. Espero de verdade ter tocado o coração de vocês e ter feito valer a pena tudo o que aconteceu aí, Carolina. Muito feliz em ver você aqui, viu? Vamos lá, fechem os seus olhos, sentem confortavelmente nas cadeiras, 2 pés juntos no chão. E vamos respirar fundo 3 vezes para acalmar o coração, trazer uma conexão com o corpo. Quando vocês respiram fundo 3 vezes, eu quero que vocês coloquem a mente de vocês totalmente aqui no presente. Se tiver barulhos em sua volta, preste atenção. O barulho está no presente. O seu corpo, se alguma coisa estiver incomodando, preste atenção exatamente nisso. Preste atenção no seu corpo. Preste atenção no presente. Coloca a tua mente nesse momento agora. Esquece o que vai acontecer ou o que aconteceu. É uma micromeditação. Fecha os olhos e respira fundo comigo. Presta atenção na sua respiração. Nada mais. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado por estarmos aqui, por Senhor nos capacitar a cada dia, pelo Senhor colocar no nosso caminho as pessoas que precisam estar, o conhecimento que precisa estar, os desafios que precisam estar e a misericórdia na onde deve estar. Quantos acidentes o Senhor nos poupou, a gente nem sabe. Quantas vezes o Senhor trouxe provisão para a nossa casa num momento de escassez, num momento que racionalmente teria acabado, teria se esgotado, o adversário teria vencido. Mas a gente foi suprido. Assim como os corvos vinham alimentar o profeta Elias, dia após dia o Senhor está nos alimentando. O Senhor está trazendo recursos, provisões, insights para a nossa mente, grandes ideias, força para não desistir. Que venhamos honrar a palavra do Senhor e que nós venhamos fazer a nossa parte, que venhamos enxergar as oportunidades. Faça-nos enxergar, Senhor. Abra os nossos olhos. Muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não consegue perceber o Senhor falando conosco através de fatos, energia, dificuldades, desafios, ou muitas vezes bênçãos, ou muitas vezes palavras de outras pessoas. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não percebe. Faça-nos perceber, Senhor. Faça-nos ter uma percepção, uma sensibilidade para podermos te ouvir a cada dia. E que mesmo naqueles momentos longos, onde o Senhor não fala nada, onde a gente não sabe o que fazer, assim como Abraão foi escolhido, mas ele ficou anos sem falar com Deus. E ele foi vivendo, foi acontecendo. Então, em muitos momentos vai ter esse silêncio, mas que venhamos ser fortes diante deste silêncio, porque esse silêncio também é para nos preparar. Também serve para sermos fortes, para fazermos o que tem que ser feito. Assim como a iniciação do povo de Israel após sair do Egito. Moisés subiu no Monte Sinai e o povo ficou em silêncio por 40 dias e 40 noites. Naquele momento eles não conseguiram suportar, fizeram um bezerro de ouro, falharam.
Muitas vezes a gente falha. Muitas vezes a gente não acredita. Muitas vezes a gente duvida. Muitas vezes a gente abala a nossa fé. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Nós só te pedimos força para continuar, motivação para continuar. E que o Senhor faça prosperar, sim, faça prosperar a obra de nossas mãos. Confiamos a Ti as nossas vidas, o nosso sucesso, o nosso caminho. Que o favor do eterno nosso Deus esteja sempre conosco e faça prosperar todo o trabalho que fazemos. Sim, Senhor, faça prosperar toda a obra de nossas mãos. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. É o ano de fazer acontecer. É o ano de lutar. É o ano de não desistir, independente de você estar enxergando ou não. Às vezes são anos de preparação para algo muito grandioso. Se José tivesse desistido por causa de tempo, e ele poderia, nada teria acontecido. Persista. Conte comigo para isso, tá? Vocês que são novas aqui nas lives, sejam muito bem-vindas, viu? Todo dia de manhã, por volta das... Era para começar às 5h22, mas a gente tá começando por volta de 5h30 da manhã, horário de Brasília. O horário de Portugal é 8h30, tá? Vocês estão convidadas. Estejam aqui, todo santo dia a gente faz uma live como essa. Durante a semana a gente fala sobre empreendedorismo, tá bom? É isso, gente. Sejam muito bem-vindas, fica com Deus. Um ótimo final de semana para vocês. Força no coração de vocês. Espero de verdade ter acendido essa chama no coração de vocês. Inclusive, vocês que são novas, lá no meu Instagram tem um destaque escrito podcast. Lá tem todas as lives. Deve ter umas 100 lives mais ou menos. Vai lá, quando você estiver lavando louça, dirigindo, alguma coisa, bota um fone de ouvido. Tem palavras muito boas lá. Um abraço, gente. Fica com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.